Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Bom dia, meus queridos. Hoje é um dia muito especial para nós, o dia que nós comemoramos a Páscoa, e eu quero conversar com você um pouquinho a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz, aliás, o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, ele ressuscitou para nos dar uma viva esperança. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus também diz lá em Romanos capítulo 4, 25, veja o que Paulo fala ali, que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então não bastava Jesus morrer pelos nossos pecados, ele precisava ressuscitar para que a justificação se completasse. Aleluia. Nós cristãos acreditamos, na ressurreição de Cristo, conforme as Escrituras. A gente não fica inventando nada, a gente crê o que está escrito ali na palavra de Deus. E até o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 15, verso 14, ele diz assim, que se Cristo não ressuscitasse, vã seria a pregação dele, que ele como apóstolo, e também vã seria a fé das pessoas, porque acreditar em alguém que continuou morto não teria sentido nessa questão da salvação. O apóstolo Paulo também, ele falou lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, que Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Então a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é uma manifestação da graça de Deus para com os homens. E isso está escrito ali também em Tito capítulo 2, verso 11, quando Paulo diz para Tito que a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Aleluia! Que bom a gente acreditar na palavra do Senhor Jesus. Você já crê em Cristo, você já é de Cristo, você já se entregou 100% a Cristo. Se você não fez, faça isso quanto antes. Veja o que diz Romanos capítulo 10, verso 9 e verso 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, olha aí a questão da justificação, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando nós recebemos a salvação providenciada por Cristo na cruz, quando nós recebemos isso, nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2, verso 1, e nós somos vivificados pelo Espírito Santo, ou seja, somos ressuscitados para uma nova vida. O nosso espírito é vivificado, ressuscitado. E como diz em Colossenses capítulo 2, verso 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Portanto, Colossenses 3:1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Romanos 7, verso 4, assim, meus irmãos, também vós que morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para que pertencerdes a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Deus não só ressuscitou a Cristo, mas também nos ressuscitou em nosso espírito para que nós frutifiquemos para Deus. E encerrando aqui capítulo 8 de Romanos, verso 11, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou
a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. A pessoa que crê em Cristo experimenta o poder da ressurreição providenciado pelo Senhor Jesus. Está escrito isso lá em Filipenses capítulo 3, verso 10. Essa semana eu estava ouvindo um pastor amigo meu, o pastor Davi Borja, lá na Austrália, numa live dele, conversando com ele também, simultaneamente, e ele falou ali uma coisa interessante que gravou no meu coração, e eu quero repetir isso para vocês que eu ouvi. Que a convicção da cruz, o poder da ressurreição e a expectativa da volta de Cristo devem fazer parte da vida de cada cristão. Alegre-se no Senhor, reflita sobre isso que eu te falei neste dia, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou, e nós vamos cantar de novo esse cântico que eu iniciei essa devocional, ok? Que você tenha um dia muito abençoado em o nome de Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé do Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Deus te abençoe.